Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos aprender sobre o princípio de Pascal, continuando nossos estudos aí sobre hidrostática, ok? Então, eu quero começar a nossa aula de hoje falando de um paradoxo. Veja, temos três recipientes aqui, é, onde eles contêm um fluido à mesma altura, ok? Só que eles têm formatos diferentes. Então, esse recipiente do meio tem mais líquido que esse daqui, que tem mais líquido que esse daqui, tá? Dos nossos estudos lá de pressão, a gente, se vocês lembrarem, a gente viu que pressão é a força sobre a área, né? A área aqui é igual, mas o peso de cada fluido aqui é diferente, tá? Porque tem massas diferentes. O paradoxo é que, de acordo com aquela expressão, as pressões aqui no fundo vão ser diferentes. Mas na realidade as pressões são iguais, tá? Esse que é o paradoxo. E a gente vai ver hoje que o princípio de Pascal explica esse paradoxo porque ele fala que a pressão no fundo do recipiente vai depender somente da altura e não depende do formato lateral, ok? E isso é um paradoxo porque, na verdade, a gente pode chegar às mesmas conclusões considerando a força de reação normal aqui das paredes, aí isso faz com que as pressões no fundo de cada recipiente sejam iguais, tá? Mas é um paradoxo interessante aí, se vocês quiserem procurar, ok? Continuando, bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre equilíbrio de líquidos immiscíveis. O que seria isso? Immiscíveis são líquidos que não vão se misturar, tá? Então, isso é muito comum nos chamados vasos comunicantes, ou seja, se eu misturar dois tipos de recipientes, tá? Então, igual está mostrando aqui. Temos um recipiente, pode ser um copo, por exemplo, uma garrafa. Eu coloco dois líquidos que não se misturam. Então, o que tem maior densidade vai ficar no fundo e o que tem menor densidade vai ficar acima. É como se fosse a água e o óleo, né? E os vasos comunicantes são esse esquema aqui, ó. Então, é como se fosse um cano, um tubo conectado a outra extremidade, tá? E aí eu tenho dois líquidos diferentes, então eu tenho um líquido aqui e aí eu tenho a parte de baixo aqui, essa parte preenchida por um outro líquido de outra densidade, tá? A ideia aqui é o seguinte: o uso de vasos comunicantes é útil para você determinar densidades desconhecidas de líquidos, porque a partir da medida da altura a gente vai conseguir determinar essa densidade, por exemplo, tá? E como que a gente faz isso? É o chamado agora, então, seguindo aí o princípio de Pascal, tá? Então, veja, do que a gente aprendeu até agora, vamos comparar, então, a pressão aqui, ó, dessa linha horizontal. Acima dessa linha horizontal eu tenho um líquido 1, densidade 1, com uma altura H1. Acima dessa linha horizontal B, eu tenho o líquido 2 com densidade 2 e altura H2, tá? Então, eu estou considerando somente essa parte onde de equilíbrio dos dois, onde a altura é um nível de referência, tá? Então, considerando que está em equilíbrio o líquido, né? Então, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B, tá? E aí o que acontece? A gente viu na aula anterior que essa pressão aqui, então, ela vai ser a pressão atmosférica mais a, a densidade 1 do líquido 1, gravidade e altura H1, tá? E a pressão atmosférica, aí na parte B eu vou ter a pressão atmosférica e aqui a densidade do líquido 2, a gravidade e a altura H2, tá? Então as pressões são iguais, eu posso igualar. A pressão atmosférica, esse termo vai cancelar, tá? Que está nos dois lados da expressão. A gravidade eu posso cortar. Então, eu vou ter uma relação de proporcionalidade. A densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 vai ser igual à densidade do líquido 2, à altura do líquido 2. E veja que eu vou ter aqui uma simples regra de 3. Então, essas alturas eu consigo medir. Geralmente, um líquido eu vou saber a densidade, eu consigo determinar a densidade do terceiro líquido, tá? A única recomendação aqui é toma cuidado com as unidades de medida, tá? Então, verifique bem qual a unidade de medida de cada variável aqui, para vocês não se confundirem, tá? E tem uma situação mais geral também, quando eu tenho mais de dois líquidos. Eu posso ter três líquidos, tá? Então, veja nessa situação aqui, ó. Eu tenho um líquido de densidade 1 aqui,
menos denso, aí eu tenho um outro líquido densidade 2, que tem uma altura H2, e tenho um outro líquido aqui, densidade 3 com uma altura H3. Como que eu devo proceder com esse vaso comunicante? A ideia é a mesma, tá? É só você somar algebricamente, tá? Então eu somo algebricamente todas as pressões envolvidas de um lado com as pressões envolvidas do outro. Depois a gente vai fazer um exemplo para ilustrar melhor isso, tá? Mas também não é de todo complicado. E aí chegamos no princípio de Pascal. O Pascal, ele era um francês que ele era contemporâneo de Newton, né? Ele viveu na mesma época do Newton. E aí ele estabeleceu o seguinte, desculpa, tá meio cortadinho aqui, mas ele estabeleceu os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém, tá? Isso daqui é importante porque esse simples princípio, né, é só uma proposição, mas ela tem grandes aplicações tecnológicas, tá? Por exemplo, onde que é usado isso daqui? É usado no freio a disco, freio hidráulico, no macaco hidráulico em oficinas mecânicas e na prensa hidráulica, tá? Então, por exemplo, é um princípio útil que faz possível você levantar carros de pesos muito elevados com uma força muito menor, por exemplo. A gente vai ver como que faz isso. Os freios hidráulicos é a mesma coisa. Acionando o freio aqui no carro, pelo seu pé, você vai acionar um sistema hidráulico aqui que vai fazer o, o sistema de freio ser acionado, tá? E a mesma coisa é o macaco, tá? Uma prensa hidráulica aqui, um macaco hidráulico que também vai ter um fluido aqui nele. A ideia geral aqui é você conseguir aplicar uma força maior, tá, para um determinado sistema, é, injetando uma força bem menor, tá? Então, com uma pequena força você consegue amplificar essa força simplesmente pelo princípio de Pascal, tá? Bom, então como é que a gente vai analisar o princípio de Pascal? Vamos analisar a prensa hidráulica, que é o princípio mais comum, tá? Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a representação de uma prensa hidráulica. Eu tenho aqui um êmbolo conectado aqui, um vaso comunicante com outro êmbolo. Eu tenho essa área aqui, eu tenho uma área 1 pequena, e aí eu aplico uma força F1 para baixo. Então isso aqui vai descer, e de acordo com o princípio de Pascal, a força é transmitida integralmente para todos os pontos do líquido, e vai aplicar a pressão, aliás, né, é transmitida integralmente a todas as direções do líquido, e vai chegar aqui a mesma pressão. Então a pressão que eu aplico aqui vai ser a mesma pressão que vai chegar aqui, tá? Só que veja que esse êmbolo eu tenho uma área maior, tá? E isso vai refletir na questão da força que vai chegar aqui, tá? Bom, então qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma pressão 1, vai ser igual à pressão no ponto 2, tá? E aí nós estudamos lá que a pressão é a força sobre a área, então eu tenho uma relação aqui de proporcionalidade. A força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2, tá? E aí aqui é uma regrinha de 3, porque eu vou saber os valores das áreas, e aí eu vou saber quanto que eu vou poder levantar de objeto aplicando uma determinada força F1 conhecida, tá? E é assim que funciona o levantamento de veículos, por exemplo. Aplicando uma força menor, eu consigo levantar veículos aí da ordem de toneladas, tá? Bom, outra coisa é a questão da altura. Qual é a altura que eu consigo levantar com uma determinada força, tá? Aí a altura tem a ver com a questão de incompressibilidade dos líquidos, porque a gente imagina que o líquido não vai mudar de volume, né? Então, veja, se eu movo o êmbolo da parte 1 uma altura H1, então eu desloquei aqui um volume A1 vezes H1, tá? Esse volume deslocado vai ser o mesmo volume que vai aparecer aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso algebricamente? Ó, o volume do ponto 1 vai ser igual ao volume do ponto 2, dessa região 2, tá? E o volume vai ser a altura vezes a área, tá? E aí aqui eu tenho também uma regra de 3. Eu tenho a área conhecida, a altura, tá? Eu consigo determinar aqui qual é a altura H2 que eu vou conseguir levantar meu veículo, por exemplo, tá? Vamos fazer alguns exemplos práticos. Veja, eu tenho agora um vaso comunicante, eu tenho água e óleo, tenho uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, 0,8 gramas por centímetros cúbicos, respectivamente.
são colocados no sistema de vasos comunicantes, tá? A altura, ele fala que é 26 centímetros, a altura do óleo, essa altura aqui, tá? Ele quer saber qual é a altura da coluna de água no nível de separação, ou seja, nessa mesma altura dos dois, tá? Então, aplicando a ideia dos vasos comunicantes, eu tenho aquela relação de proporcionalidade. Aqui eu tenho desse lado, eu tenho a densidade do óleo, a altura de 26 centímetros, a densidade da água, eu vou determinar H2, tá? Fazendo isso diretamente, eu coloquei os valores aqui, eu chego em 20,8 centímetros. Cuidado ao fazer as contas, ó, veja, as densidades estão em gramas por centímetros cúbicos. Então, eu coloquei o 0,8 aqui e o 1, tá? Então, as unidades aqui vão se cancelar. Mais o 26, ele está em centímetros. Então, quando eu calcular o H2, o resultado dessa conta aqui vai ser em centímetros também, tá? Então, o valor aqui é 20,8 centímetros. Simples, uma regra de 3, tá? Agora vamos ver um caso de três líquidos. Então eu tenho três líquidos immiscíveis, tá? Num tubo em forma de U. Aí eu tenho a densidade de 0,6 do menos denso e 2,5 gramas por centímetro cúbico do mais denso, tá? Veja, o menos denso, vocês já têm que intuir aqui que é esse cara aqui, ó. O menos denso é o que vai ficar mais acima, então são 6 centímetros aqui de altura. O mais denso é essa parte que vai ficar embaixo, tá? Porque ele vai para baixo. Então, o mais denso é 2,5 centímetros cúbicos, tá? E ele vai ter uma altura aqui de 3 centímetros ao nível de separação. A altura do terceiro líquido é 5, e aí eu quero descobrir a densidade desse cara, tá? Então, eu vou fazer aqui aquela soma algébrica. Então, veja, desse lado aqui, ó, eu tenho dois líquidos. Então, eu tenho o líquido 1 de altura H1, densidade 1, e eu tenho o líquido 2, densidade 2 e a altura H2. Isso daí, esse lado aqui, então, vai ser igual a esse lado aqui, que eu tenho o líquido 3 com altura H3, tá? Então, eu quero descobrir a densidade desse cara. Então, aqui, ó, eu tenho o menos denso, que é 0,6, a altura respectiva dele é 6, mais a altura do mais denso, a densidade do mais denso com a altura do mais denso, tá? Que é 2,5 vezes 3. E a altura do H3 eu tenho, que é 5. Aí, resolvendo diretamente, eu chego que o valor da densidade do terceiro líquido é 2,22 gramas por centímetros cúbicos, tá? Veja que aqui também é uma continha fácil de fazer, tá? Vamos agora para mais um exemplo. Vamos agora aplicar o princípio de Pascal. Um elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro dessa área aqui, 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel tem essa massa, e aí o êmbolo maior, ó, veja que essa é a área menor, a área maior vai ter esse valor, 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, e a gravidade. Então ele quer saber a intensidade da mínima força que eu preciso para levantar esse automóvel. Tá? E ele quer saber o deslocamento do automóvel, do êmbolo menor, quando eu elevo o automóvel de 10 centímetros. Essa primeira parte, então, é aplicando o princípio de Pascal, ó, veja, eu tenho uma regra de 3, né? A área menor eu sei que é o 3 vezes 10 a menos 5, a área maior 6 vezes 10 a menos 3. Uma dica aqui, ó, veja que as duas unidades estão na mesma unidade de medida, então não precisa transformar nada. Se eu tivesse um em centímetros quadrados, outro em metros quadrados, eu preciso colocar na mesma unidade, tá? Então aqui eu não precisei fazer transformação nenhuma. A força F2 no êmbolo maior vai ser o peso do carro. Então é a massa do carro vezes a gravidade, que é 10, tá? Então coloquei aqui massa do carro, gravidade. Então, na primeira questão aqui, ele quer saber qual é a força mínima, qual o F1. Fazendo a regra de 3, então eu chego aqui 15 newtons, tá? Então, veja, aplicando uma força de 15 newtons, que é uma força relativamente baixa, consigo levantar o automóvel. Essa que é a grande ideia do elevador hidráulico aí, que usa o princípio de Pascal, tá? E aí a parte B, ó, veja, se eu elevo o veículo de 10 centímetros, quanto que vai elevar o êmbolo menor, tá? É uma situação teórica, tá? Então aqui é aquela mesma ideia do volume é igual. Aqui eu tenho a área do êmbolo menor, a área do êmbolo maior. O H2 é o 10 centímetros, tá? Então eu vou descobrir quem é o H1. E aí eu coloco os valores, tá? Também da mesma ideia. Veja aqui que, curiosamente, ó, esse valor está em centímetro e esses dois valores aqui, eles estão em metros quadrados. Eu não precisei transformar porque a unidade vai se cancelar, eles estão em lados opostos, então o valor de H1 ele vai ficar em centímetro.
tá? E aí, fazendo a conta, eu vou chegar que esse resultado vai dar 2.000 centímetros, que equivale a 20 metros, tá? Então, veja, para eu elevar um veículo de 10 centímetros, eu preciso aplicar uma força no êmbolo maior de 20 metros. Não aplicar uma força, mas deslocar o êmbolo de 20 metros. É uma situação teórica, tá? Mas veja, se de um lado, com o princípio de Pascal, você ganha que você precisa de menos força para levantar um objeto, por outro lado, você precisa de um grande deslocamento para levantar objetos pequenos em um pequeno deslocamento, tá? Bom, a parte da aula de hoje é isso, tá? Espero que tenha sido claro para vocês e até uma próxima. Obrigado, até mais.